Es que te duele mirarme a los ojos. Yo cuando te veo me sonrojo. Tú me utilizas a tu antojo. Recuerdo la noche. Eu quero falar sobre isso porque as pessoas acabam deturpando o nome ditadura e sem falar o nome autoritarismo. E eu acho que é legal a gente ter isso em mente, né? Porque muita gente acaba falando, ah, é uma ditadura, ah, é uma é um governo autoritário, mas a gente só fala, né, ou se é uma ditadura ou se é uma democracia, né? A gente não traz. E eu acho que é legal a gente trazer isso, até porque está ficando em voga, né, por conta do que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia, chamar os governos da Rússia, da China, da Venezuela de ditatoriais, né? Cuba, eu acredito que é, acabe aí se aproximando um pouco desse conceito, mas também não se encaixa no conceito de ditadura, né? Então, a gente tem que... O único governo que, pelo que a gente vê na mídia, né, porque a gente só recebe o que a gente vê na mídia, que é o governo da Coreia do Norte, talvez se encaixe aí em ditadura. Alguns governos também da Arábia, né, que a gente vê que tem lá um grandão que manda em um só, né? Então, primeiro eu quero falar os conceitos, né? Então vamos começar com os conceitos pelo dicionário, né? Ditadura, começando por ditadura, é quando uma única pessoa exerce o poder sobre as demais, impondo sua vontade e exigindo que se obedeça. Por exemplo, o que fez o Getúlio, né, de certa forma aqui no Brasil, o que fez Pinochet na Argentina, e por aí vai. E aí vamos para o autoritarismo. O que é o autoritarismo? Forma de exercer um governo pelo poder do Estado, sem liberdade de expressão ou de ação. Ou seja, se a gente for pensar no governo de Cuba, por exemplo, que eu acabei de usar como exemplo aqui, a gente vai dizer que é um governo autoritário, porque nem sempre a vontade dos Castro era a vontade do Estado, né? E a vontade do Estado prevalecia. E tinha um partido, o Partido Comunista e tudo mais. Mesma coisa com a Venezuela. Aí está. Muita gente fala, ah, mas o Maduro que manda, né? O Maduro, ele se impõe sobre este governo autoritário. Ele se utiliza dessas manobras para fazer com que a sua vontade. Então acaba, muitas vezes, esses dois conceitos acabam se misturando, que é o que acontece na Venezuela e em Cuba. Porque a vontade do mandante prevalece, acaba prevalecendo porque ele acaba fazendo manobras, que é o que acontece, por exemplo, na Rússia também, mas são governos autoritários. Por que são governos autoritários? Porque se exerce o poder, exercer um governo pelo poder do Estado, sem liberdade de expressão ou de ação. Ou seja, você fecha tudo isso, né? O Brasil, por exemplo, na época da ditadura militar, a gente pode dizer que era uma ditadura autoritária, ou seja, que utilizava da ditadura e do autoritarismo. Da ditadura, por quê? Porque mudou muitos. Por que ele não se encaixa tanto? Ele se encaixa em ditadura, mas também em autoritarismo, porque não teve só um governante. Se tivesse tido só um governante, aí seria só ditadura. Mas ditadura e autoritarismo ao mesmo tempo. O Brasil conseguiu fazer isso, muitos países conseguiram fazer isso, como por exemplo, o fascismo tem muita diferença ali com ditadura. A gente o fascismo ele se encaixa mais em autoritarismo, né? Um governo diferente. O fascismo ele tem outras coisas que eu não vou trazer aqui, que eu acho que vai ficar muito grande o vídeo. Então, o China também. A China, ela se impõe por meio de um partido, ou seja, exercer um governo pelo poder. Não importa se é o Xi Jinping o presidente ou se é algum outro. Vai sempre ser o governo comunista, o Partido Comunista que vai estar ali dentro. A gente pode chamar, então, o México de uma ditadura? Um governo autoritário? De certa forma. A Colômbia, que não permite a esquerda ali dentro, né, nos partidos,
Sim, a gente pode chamar de governos autoritários, né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso em voga e entender que o que está acontecendo agora não é porque tem governos autoritários que estão do lado dos Estados Unidos, assim como tem governos autoritários que estão do lado da Rússia, né? Então não é a democracia contra, é, são são dois impérios brigando, né? Basta você saber em qual, né, se encaixar. É isso. Então, eu acho que é importante, era muito importante deixar esses dois conceitos claros, porque a mídia acaba chamando de ditadura porque é o mais bonito, é o mais conhecido, é o mais fácil, né? Mas deixar claro que se você for fazer uma análise política, tem que fazer uma análise política clara. Claro, muitas vezes eu falei aqui, Cuba não é uma ditadura, é um autoritarismo. Muita gente vai falar, não, é uma ditadura, não é um autoritarismo, ou é uma ditadura autoritária. Então, como foi o do Brasil. Então, por aí vai, né? O governo do Bolsonaro é autoritário de certa forma, ele tenta se impor por meio do poder ali. Então, você vê aí como é maleável esses conceitos e acaba sendo difícil até mesmo para o cientista político em colocar esses conceitos. Então, não é uma coisa fácil você chegar e falar, Venezuela é ditadura. Não, vamos colocar esse conceito realmente, né? Então, eu acho que é isso que eu queria deixar claro aqui quando a gente for falar, né, se é ditadura. Eu sempre, por isso que quando eu vou chamar ditadura, Venezuela, Cuba, por aí vai, a Nicarágua até mesmo, a Nicarágua tá, tá se tornando quase uma ditadura, dependendo aí do que a gente for ver, né? Tá se tornando. Então, a gente falar que, por exemplo, a Bolívia é uma ditadura, não. Porque o Evo Morales tentou. O Evo Morales ele usou da máquina pública para poder se reeleger várias vezes. O, o Maduro também, né? Então, o Fidel, será que Fidel? Hoje em dia é mais autoritário do que ditatorial, Cuba, né? Teve uma época, assim, a gente não pode negar, né? Então, deixar isso bem claro, né? Acho que isso é bem bacana para quem aí fala muito desse tipo de coisa. Então, sempre que a gente for falar de algum país, alguma coisa assim, não fale diretamente ditadura ou, né, ditadura. Vamos pensar como é que funciona aquele governo, como é que ele se dá, né? Porque a gente vê, Venezuela não se encaixa em ditadura de nenhum modo, né? Até porque o Maduro tem eleição, né? O Maduro ele tá sendo reeleito que nem o Putin na Rússia, tá? Mas ele não chegou e falou assim, não, eu vou me impor. Não, ele está utilizando da máquina pública para poder ter o seu poder, exercer o seu poder autoritário. Então ele está sendo autoritário porque ele fala, só tem esse partido, então estou utilizando dele. Então vamos ficar assim, tá certo? Então vamos impor desse jeito os conceitos quando a gente for falar, tá? Sobre eles, tá certo? Então até o próximo vídeo. Obrigadão aí para quem ficou até agora. Valeu!